Boa noite a todos. Bastante alegria que eu preparei essa exposição, né? Porque a gente pega os textos, avalia, estuda e faz uma compilação do que a gente estudou. Agradeço ao Cefec a oportunidade do estudo, que é sempre para a gente, né? Vocês me deem um retorno, por favor, se está direitinho. Está aparecendo? Bom, então, hoje, sexta-feira, nós vamos fazer algumas reflexões com Emmanuel. E a lição número 79 do livro Pão Nosso, o Mas e os Discípulos. E é usado como referência para essa lição a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, quando escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma. E essa frase está num contexto de agradecimento às pessoas que fizeram donativos para a igreja de Filipos. E ele conta nessa carta todas as fases que ele passou, que ele já tinha sido rico, tinha sido pobre, que todas as fases, e que ele passou por todas, ele aprendeu a passar por todas essas fases de sofrimento ou não, com alegria, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós vamos primeiro entender o que é o mas. Mas, no dicionário da língua portuguesa, é uma conjunção que liga orações com as mesmas propriedades sintáticas, sendo que a segunda oração, a que o mais introduz, ela denota negação, oposição ao que foi dito na frase anterior. Também mas, porém, contudo, entretanto, todavia, todo mundo sabe os sinônimos do mas. Outra palavra que nós temos que procurar entender é discípulo. Discípulo é aquele que estuda, aquele que é aluno, que é aprendiz, e é aquele aluno receptivo a ensinamentos, é aquele que está querendo aprender. Então, Emmanuel começa dizendo que o discípulo aplicado, ou seja, aquele realmente interessado, ele assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Ou não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. Esse discípulo se coloca na posição humilde, de nada possuir de bom, ou de não ter conhecimento do caminho aquele que ele está traçando, mas coloca sempre Jesus como a resposta que vai suprir de recursos, segundo as necessidades
mesmo não possuindo nada de bom? Ou Jesus vai sempre nos conduzir, mesmo que sejamos cegos nesse caminho? Emmanuel é bem claro nesse texto. E nós temos no Antigo Testamento, em Isaías 40, 29, Isaías diz que Deus dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E em João, capítulo 15, versículo 7, Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, nós temos a orientação de que todo aquele que se dirige a Deus, principalmente através de Jesus, que é o caminho, tudo será alcançado. Obviamente, tudo aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos. Mas até isso, nós deveremos pedir aquilo que é justo para nós, que é de nossa necessidade. E Emmanuel continua: o aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. Esse aprendiz preguiçoso que nós não chamamos, Emmanuel não diz que é o discípulo, ele crê na bondade de Jesus, ele sabe que o caminho é Jesus, mas o mundo, as distrações do mundo o atraem, os prazeres do mundo, o imediatismo da matéria atrai esse aprendiz com muito mais gana do que esse tem força ou vontade para seguir Jesus. Então, nós temos dois caminhos. E ainda no Antigo Testamento, em Provérbios 13, versículo 4, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Provérbios 15, 19. Então, o preguiçoso, ele, mesmo sabendo, como Emmanuel diz, mesmo sabendo que Jesus é o caminho, que Jesus sabe que através de Jesus nós seremos atendidos, nós teremos a água viva, o aprendizado, a estrada plana. Esse preguiçoso, ele ainda assim, ele não se esforça para seguir Jesus. Ele não é discípulo ainda de Jesus. E Emmanuel continua que o primeiro, que é o discípulo, que reconhece Jesus como o caminho, como aquele que vai orientar, como aquele que o vai amparar, ele galga a montanha da decisão, ele tem objetivo, ele sabe das suas próprias fraquezas, no entanto, ele tem fé, ele tem confiança no divino amigo,
e delibera viver-lhe as lições. Nós sabemos que é difícil, mas nós temos esse desejo. E passo a passo, nós vamos aprendendo da melhor maneira como viver as lições que o Cristo nos dá. O segundo, que é o preguiçoso, ele prefere o descanso no vale fundo da experiência inferior. Ele atende ao chamado do mundo. Apesar dele reconhecer as graças que o mestre lhe conferiu, ele prefere se furtar a elas. Ele prefere chafurdar no vale fundo da experiência inferior. E então o primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante, galgando passo a passo, degrau a degrau, a sua evolução. O segundo parou o pensamento em suas próprias limitações. Ele não avança o olhar além dos seus limites, principalmente quando esse olhar está preso à matéria, está preso aos prazeres do mundo, está preso ao egoísmo. E Emmanuel continua que o mas é uma conjunção habitualmente nos processos verbalistas que nos define qual a nossa posição íntima perante Jesus, perante os ensinamentos de Jesus, perante o Evangelho. Quando esse mas é colocado à frente do santo nome, ele exprime a firmeza e a confiança, a fé e o valor que nós damos às lições do Cristo. Mas, localizada depois dele, situa-nos a indecisão, a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Não sabemos para onde vamos, temos preguiça de definir o caminho, a porta estreita, então nós optamos pela porta larga. Somos impermeáveis, não recebemos, não queremos receber, não queremos conhecer as lições do Cristo. E somos também indiferentes a Ele, apesar de sabermos, porque no dia a dia, todos falam sobre Jesus, mas algumas são indiferentes a isso, a Ele, ao nosso mestre. E Emmanuel diz que apenas 3 letras, só 3 letrinhas, vão nos dizer qual o rumo que nós vamos escolher. Assim recomendam meus princípios, ou seja, eu penso dessa forma, mas eu sigo Jesus. Jesus pede outra coisa. Esse é o discípulo aplicado. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Esse é o aprendiz preguiçoso. Então, Jesus na frente vai nos orientar, vai nos levar ao caminho correto. E Jesus atrás não vai. Nós seremos ineficientes, nós seremos improdutivos, nós seremos preguiçosos, nós estaremos limitados, parados no nosso caminho. Nós veremos as pessoas que amamos seguirem e nós ficaremos para trás. É claro que é uma questão de tempo. Todos, a fatalidade da evolução é para todos. Mas essa nossa
profissão de fé quando nós colocamos Jesus à frente. Ela vai nos dar um impulso, um aumento dessa velocidade, por mais difícil que seja. Ou seremos ineficientes, sempre colocando o mundo à frente de Jesus. No livro Fonte Viva, Emmanuel, na lição 94, ele nos ensina que o discípulo de Jesus é um combatente efetivo contra o mal, que não tem tempo para pensar em si mesmo. Não pode exigir nem repouso, porque sabe que o próprio mestre está trabalhando. Trabalho ativo e edificante. É uma escolha nossa. Seremos discípulos de Jesus ou aprendizes preguiçosos no mundo? E na lição 138, o discípulo do Evangelho é aquele que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir, nunca para ser servido. No livro Emmanuel, no capítulo A Ascendência do Evangelho, Jesus, ele nos dá com o tesouro de seus exemplos e as suas palavras, ele deixou entre nós a boa nova. O Evangelho do Cristo é uma reprodução perfeita de todas as filosofias que aprimoram o espírito, norteando a vida e suas aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Qual será a nossa escolha? O discípulo aplicado, em que abandonamos todas as nossas frivolidades, todas as nossas limitações, todas as nossas imperfeições e seguimos Jesus, colocando Jesus à nossa frente. Ou reconhecemos tudo isso e nos colocamos como ineficientes? Qual a nossa escolha? No livro Consolador, no capítulo 4, o Espiritismo, no item Prosélitos, tem uma pergunta, 362. Poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? E a resposta é bem clara. Não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como exemplo. Nós não precisamos ficar repetindo o que já está mais do que claro para aqueles que desejam seguir o Cristo. Toda a Boa Nova é recheada de seus exemplos, de suas palavras. Então, todo aquele que quer ser veramente um discípulo sabe o caminho que deve percorrer, sabe o que tem que fazer. Apesar de toda nossa dificuldade, nós temos que colocar sempre Jesus à frente. No livro Conduta Espírita, André Luiz, na lição 47, perante Jesus, ele diz que em todos os instantes nós devemos nos reconhecer sempre na presença invisível de Jesus. Jesus sempre está conosco, nos amparando nas obras do bem eterno. Então, só essa frase já nos dá um ânimo para seguir essa lição, para saber dessa presença e, mais ainda, sentir essa presença. Invisível materialmente, fisicamente, mas espiritualmente sentida, intuída.
e nos menores cometimentos, identificar a vontade superior, promovendo em toda parte a segurança e a felicidade das criaturas. Que esse é o maior objetivo. Em tudo aquilo que nós tivermos o propósito, reconhecer Jesus ao nosso lado, através dos seus mensageiros, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, identificando o que Jesus faria, o que ele nos orienta, promovendo sempre a segurança e a felicidade das criaturas, exercitando o amor ao próximo. E cada coração humano é uma peça de luz potencial, e Jesus é o sublime artífice. Eu encontrei na FEB uma apostila muito interessante chamada O Chamamento de Levi. Conta, apesar de ser Levi, conta o chamamento de Jesus aos discípulos. E esse chamamento, esse texto traz algumas reflexões. A primeira reflexão é: para nós nos tornarmos discípulos ativos de Jesus, teremos primeiro que sairmos do casulo do orgulho e do egocentrismo, do egoísmo, onde nós nos recolhemos sempre para a nossa vida mundana, para o nosso descanso. E nós devemos, assim, saindo desse casulo do egoísmo e do orgulho, nós devemos nos integrar num sistema existencial caracterizado pela convivência, interação e auxílio ao próximo. Nós devemos nos abrir os braços, abrir os olhos para enxergar e ver o próximo. Não basta o esforço de ter ou desenvolver essas virtudes. Nós temos que sair de nós mesmos e caminhar em direção àqueles que necessitam de amparo, sem que eles precisem pedir esse amparo. Jesus, ele reconhecia aquele que necessitava. É claro que nós temos que ter a humildade de pedir, mas nós temos também que ter a humildade de oferecer ajuda dentro daquela possibilidade que nós temos. A segunda reflexão é que os novos tempos nos convocam a colaborar na obra divina, hoje, mais do que nunca, na melhoria espiritual da humanidade, em que procuramos eliminar o egoísmo, que, como todos sabemos, é a maior chaga moral, e neutraliza os mais valorosos impulsos de progresso. Hoje, nesse tempo que nós estamos passando atualmente o planeta, mais ainda, os verdadeiros discípulos são convocados a colaborar na obra divina. Não precisa ser aquele discípulo que vai congregar o planeta, mas aquele discípulo que dá o melhor de si na sua convivência familiar, na sua convivência social, na sua convivência no trabalho, com seus vizinhos. Então, só isso, eliminando o egoísmo nosso,
nós, réis mortais, simples discípulos ainda em aprendizado, nós podemos sim impulsionar à nossa volta, espalhando bondade, alegria, espalhando saúde. A terceira reflexão diz respeito à doutrina espírita, que nos fornece os instrumentos para o entendimento, para o equilíbrio e a sensatez necessários ao agir com acerto. Então, nós estamos aprendendo. A doutrina espírita nos dá todas as ferramentas. Os livros da codificação, todos os livros, André Luiz, nós temos a faca e o queijo na mão para que possamos entender, aprender, para que possamos saber como nos equilibrar, como o bom senso necessários para agir com acerto. É o Consolador mandado por Jesus para que pudéssemos reviver o cristianismo de uma forma mais sensata, mais equilibrada, porque os tempos são chegados, os tempos estão difíceis e nós precisamos desses instrumentos, nós precisamos dessas ferramentas trazidas pela doutrina espírita, baseado sempre no primeiro mandamento e no segundo mandamento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Achei um site, Ser Discípulo de Cristo Hoje, Vocação e Desafio. E coloquei a reflexão número 4. Cristo confia em nós, Ele nos conhece, Ele sabe essa luz potencial que nós temos. E Ele espera que, como discípulos ativos, levemos o seu amor àqueles que ainda não o conhecem. Ele espera que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, social, profissional e acadêmica, especificamente dentro da nossa realidade, dentro daquilo que nós podemos fazer, sejamos para o mundo o seu olhar, que tenhamos para o próximo o olhar que Cristo tem para nós. Aquele olhar que ampara o irmão, que o acolhe com amor e, acima de tudo, com misericórdia. Não nos enganemos, o trabalho é pesado, é difícil, mas Cristo exemplificou com a cruz que ele carregou, sem merecimento nenhum, com todo o sofrimento que ele teve, que nós também podemos. Seguir a Cristo exige muito de nós, exige um olhar que ultrapassa as razões humanas, acima do ser humano. Um olhar onde somente o amor pode dar respostas e que nos deixemos mover e habitar pelos sentimentos de Jesus. Ultrapassa as razões humanas porque é do Espírito esse olhar. Nós temos que deixar esse olhar ultrapassar o limite do corpo e usarmos o olhar espiritual. Um espírito olhando outro espírito. Hoje, ser discípulo de Jesus é ter a coragem de desalojar-se do cotidiano de nossas certezas e vaidades para colocar-se inteiramente nas mãos de Deus, procurando realizar a sua vontade.
Então, através dos ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, nós podemos chegar a discípulo ativo de Jesus, mesmo que seja difícil, porque nós temos todas as nossas imperfeições, mas basta sabermos que Jesus está sempre conosco. E aí nós colocamos-nos inteiramente nas mãos de Deus, através de Jesus, e realizar a sua vontade. E Emmanuel, no livro Recados do Além, ele tem uma prece do discípulo, é pequenininha. Jesus, reconheço que a tua vontade é sempre o melhor para cada um de nós. Mas, se me permites algo pedir-te, rogo me auxilies a ser uma bênção para os outros. Quando nos colocamos como servos, quando nos colocamos para servir ao outro, nós abrimos um canal e Jesus nos atende. Tudo sempre com aquilo que é melhor para cada um de nós. Nós temos que ter a confiança de que tudo que nos acontece, tudo que chega até nós é melhor para cada um de nós, sempre. E assim nós sempre nos colocamos para Jesus nos orientar, que seja feita a vontade de Deus através de Jesus, sempre com Jesus à nossa frente. E para sermos discípulos de Jesus, ele mesmo nos disse em João, capítulo 8, versículo 31, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Está escrito, está gravado, não só nos livros terrenos, mas está gravado na nossa consciência, que nós temos que seguir Jesus, que é o nosso caminho, que é a verdade, que é a nossa vida. Obrigada e fiquem com Deus.